Senhores concurseiros, aperte os seus cintos, pois a partir de agora partiremos para importantes dicas de como se hospedar sem perrengue. Então acomode-se em sua poltrona e anote tudo com atenção. A Prova Sem Medo agradece a sua preferência e desejamos a todos uma boa aula. Eu já fiz vários concursos em outras cidades e na maioria, devido à distância, eu precisei me hospedar. E com toda essa experiência na bagagem, eu quero te contar alguns detalhes que você precisa ter atenção e evitar que tudo isso interfira de forma negativa na sua prova. Hotéis lotam e dependendo do tamanho do seu concurso, eles vão lotar com muita facilidade. Então, eu vou sugerir para você que mesmo que você ainda não tenha o seu local de prova definido, você já se antecipe e já reserve o seu hotel. Ou seja, a partir do momento que você já tiver o seu edital liberado, ali quando você for fazer a sua inscrição, já faça a reserva do seu hotel. Você não vai saber ainda o seu local de prova, mas você precisa ser estratégico. Então, nesse momento, procure reservar um hotel bem central na cidade que vai acontecer o seu concurso. Por quê? Caso lá na frente, quando sair o seu local de prova e você não conseguir talvez trocar esse hotel, pelo menos você vai estar num hotel que fica bem centralizado e é muito mais fácil você conseguir transporte. Tudo mais centralizado fica melhor, fica mais ágil no dia da sua prova. Então, faça isso. Reserve um hotel que você consiga ter cancelamento, porque a partir do momento que sair o seu local de prova e você tiver a sorte de conseguir um hotel mais próximo do seu local de prova, vai ser bem melhor para você. Evite hotéis de cidades vizinhas. Às vezes, quando você está lá vendo no mapa ali, você percebe, mas eu tenho alguns hotéis aqui nas cidades próximas, que talvez até é mais barato. Assim, às vezes essa não é a melhor escolha. Se você tiver opções, de como eu falei na dica anterior, de ficar em um hotel mais centralizado, é melhor para você. E eu digo isso por experiência própria. Por quê? No dia da sua prova, você vai talvez precisar de um transporte para poder chegar no local da sua prova, um táxi, por aplicativo, por ônibus, enfim. Só que no dia da sua prova vai ter muito movimento e dependendo de onde fica essa cidade vizinha, se você, por exemplo, precisar chamar um táxi ou por aplicativo, a tendência é que esses motoristas deem mais preferência ao movimento da cidade principal, ali onde está acontecendo o concurso. E os chamados para essas cidades vizinhas, eles vão ficar em segundo plano. Eu sei disso porque já vi isso acontecer em concurso, então procure ficar na cidade onde vai acontecer o seu concurso. Evite ficar em hostel, que são aqueles espaços compartilhados. Por quê? Diversos motivos. Eu vou citar algumas aqui para você. Você pode, por exemplo, ter problemas na hora de dormir, porque as pessoas que vão compartilhar o quarto ali com você, elas podem roncar, ligar a luz, fazer barulho, ou seja, perturbar a sua noite de sono, que ela precisa ser preciosa para você estar com o gás todo para o dia da sua prova. Outro problema, você vai ter que compartilhar o banheiro. E tem algumas pessoas que adoram ficar lá no banheiro, se emperiquitando todas, né? Ou se não tomar banho, demora pra caramba pra tomar banho. Daqui a pouco a sua prova é de manhã, isso vai atrasar você. Então, eu acho que eu já citei pontos suficientes para você evitar os hostels. Às vezes, economizar aqui pode sair muito caro para você. Então, procure evitar esse tipo de hospedagem. Se a sua prova for no período da manhã, procure saber com o hotel se eles fornecem um café mais cedo. Por que disso? Geralmente as provas da manhã elas acontecem em torno das 8, 8h30, 9 horas. E você vai precisar estar lá naquele local de prova 1 hora antes, 1h30 antes. Geralmente os cafés são servidos nos hotéis a partir das 7 horas, alguns raros a partir das 6 horas. Então procure, a partir do momento que você for reservar o seu hotel, já ligue para esse hotel perguntando se eles têm um café que eles fornecem mais cedo, aí você já sabe se você tem essa opção. Se não tiver, se programe para que você faça um bom café da manhã antes de ir para a sua prova. Essa próxima dica eu sei que não vai ser possível para todos, mas, se possível, faça o seu check-out depois da prova. Ou seja, talvez você tenha que reservar mais uma diária depois da sua prova. Mas isso seria muito bom porque vai evitar que você tenha que levar todas as suas malas, as suas bugigangas que você trouxe para a viagem lá para o local de prova. E eu tenho muita propriedade para falar disso porque eu já tive muito perrengue com mala. E eu vou te contar uma história. Uma vez a gente foi fazer um concurso, eu e meu esposo, e a gente reservou uma pousada
E só que lá na pousada a gente levou umas 2 malas, ali precisava levar travesseiro, enfim. E só que lá na pousada a gente se deu conta que levar aquelas malas para o local de prova não ia ser muito legal. E a gente ficou em locais de prova diferentes. Ele ficou numa universidade, eu fiquei num colégio bem longe, então cada um ia ter que ficar com uma mala. E a gente teve a sorte, esse é um caso bem comum, que um taxista acabou nos ajudando, que era um senhorzinho de 70 e poucos anos, e ele ficou com muita pena da gente ter que ficar com aquele monte de mala, aquelas 2 malas grandonas e ter que levar para a prova, até porque a gente contou para ele que a gente estava fazendo um concurso, enfim. E ele nos fez a proposta de, primeiro que ele foi nos buscar, onde a gente estava hospedado, que a gente acabou ficando num local bem longe, depois eu conto melhor essa história para você. E ele foi nos buscar bem cedinho e ele falou assim: eu fico com as malas de vocês e vocês podem ir para o local de prova. E a gente ia ter assim, ia ter prova de manhã e de tarde. Então pensa assim, já ter que levar as malas para o local de prova. Aí depois ter todo aquele intervalo ali do meio-dia, ter que ir com aquela mala gigante para lá e para cá. Depois volta de tarde para fazer a outra prova. Enfim, ia realmente nos atrapalhar muito. E ele nos fez essa proposta de guardar as nossas malas enquanto a gente estava lá fazendo a prova. Claro, eu não vou sugerir para você que você faça isso, até porque foi um caso bem comum, assim, e ele realmente guardou as nossas malas. Ele levou para a esposa dele guardar, até porque não tinha nada de valor na mala mesmo. Mas ele foi muito, muito gente boa com a gente e nos ajudou bastante. Mas aquele dia as malas iam nos atrapalhar. Então, se possível, evite ter que levar as suas bugigangas lá para o local de prova. Nas próximas aulas eu te conto outras façanhas que a gente passou aí com malas. Mas se você não puder reservar mais um dia, ou seja, você vai ter que fazer o seu check-out antes de ir para a prova, procure saber se no hotel não existe uma forma de você guardar a sua mala lá no hotel. Isso já aconteceu com a gente quando a gente estava mais experiente, né? A gente descobriu que em alguns hotéis tinha como fazer isso. A gente reservava um armário, a gente ficava com a chave e deixava a mala lá. Depois a gente saía da prova, buscava a mala. Tem esses serviços também em algumas rodoviárias, em alguns aeroportos, aí vai depender do seu caso, né? Rodoviária às vezes não é muito confiável deixar lá no local, mas enfim, tente ver como é que vai ser a questão da sua mobilidade, para você ter que buscar essa mala depois, mas é uma opção também para evitar que você leve junto a mala lá para o local de prova, porque olha, pode atrapalhar bastante. E um último detalhe, antecipe o seu check-out. Se você realmente vai precisar fazer o check-out antes de ir para a prova, não deixe para fazer muito em cima do horário que você vai ir para o local de prova. Porque pode ser que dê algum perrengue ali, sei lá, na hora de você pagar, ou eles vão ter que fazer alguma conferência no quarto, não sei, pode ser que dê algum perrengue. E você está aqui aprendendo a cortar todos esses imprevistos. Então, antecipe o seu check-out para você ir bem tranquilo, ter tempo suficiente para chegar lá no seu local de prova. Na próxima aula eu vou te passar outras dicas sobre como se preparar para provas em outras cidades. Eu te vejo lá!